Então, eu estava contando aí essa juventude que emerge aí dos anos 60, depois da primeira fase de industrialização aqui, com preocupações sociais e tudo, projetos para o Nordeste aí de Celso Furtado, a questão da educação, Anísio Teixeira e Paulo Freire, a questão da fome com Josué de Castro, né? Você chegou a abordar aí, digamos, as perdas do Brasil com esse golpe? Esse período, 1960, ou um pouco antes, no governo do presidente Juscelino Kubitschek, até a deposição do presidente Goulart, foi um período extraordinário da vida do nosso país. Quer dizer, foi um momento histórico que o novo era o povo e que, em todos os sentidos da vida do país, havia a expectativa, o empenho de construir um novo país, em que nós conseguíssemos progressivamente ter uma democratização da vida social, econômica, política e cultural. Onde você se projetasse, você encontraria um surto de renovação, de novas perspectivas. Você citou muito bem Celso Furtado, Anísio Teixeira, poderia citar Paulo Freire, poderia citar Darcy Ribeiro, poderia citar tantos outros em todos os setores, as mobilizações sociais, o nível de participação, como nós, em poucos outros momentos da vida deste país, tivemos. Você tinha o meio sindical, o meio estudantil, o meio operário, na cidade e no campo, havia todo um conjunto de reivindicações que se canalizavam, se convergiam para as reformas de base, que era um projeto de construção de um país que eu ouso dizer que em 2024, e durante todo o período da redemocratização, nós não tivemos, ainda estamos atrás do conjunto das reformas de base. Em todos os sentidos das reformas de base. A interrupção brutal pelo golpe militar fascista gerou para o país uma regressão, um retrocesso, cujas consequências até hoje, naturalmente hoje, em uma escala felizmente menor, mas nós tivemos a interrupção de um processo que seria um processo de construção de um país com uma visão de desenvolvimento sustentável, inclusivo, participativo e com um grau de diversidade cultural, política e social também expressivo. Então, o prejuízo causado pelo golpe militar ao Brasil, ele é incalculável. Denis, pois não. Eu vendo do meu cantinho lá, minha cidade, Poços de Caldas, era uma cidade que você tinha organização social para todo lado, desde Rotary, Lions, a maçonaria, o clube esportivo, o Chico Rei, que pegava os negros, e era uma cidade que se organizava para combate à miséria, tinha lá a gota de leite, que era para alimentar crianças com fome lá, você tinha não dê esmolas. O pessoal achava, às vezes, que era algo preconceituoso, não era isso, não dê esmolas, encaminhe para o SOS, que era... Agora, quando vem o golpe, acaba toda essa vida social e quem acende é o deputado despachante. Aliás, eram integralistas lá, os Navarro Vieira, lá, aqueles que conseguiam chegar em Brasília, centralizou tudo em Brasília, a parte fiscal, e conseguia algum recurso para a cidade, ou seja, matou toda a vida social da cidade. Né? Isso aí se repetiu no Brasil inteiro, né? No Brasil inteiro, porque o corte violento que houve foi justamente para interromper, desqualificar, desclassificar e inutilizar uma visão de país, de desenvolvimento, de sociabilidade, de produção cultural e artística, de formulação de estratégias novas para o desenvolvimento econômico do país. Quer dizer, na verdade, o corte foi para impedir que um novo modelo de desenvolvimento social, econômico, político, cultural florescesse no país. E não é casual que a regressão na ditadura, desde o primeiro governo militar, tenha sido no sentido de uma inversão completa de prioridades e a construção
de um suposto modelo ou de um modelo de desenvolvimento claramente regressivo e claramente favorecendo o grande capital nacional e internacional, o imperialismo e as elites, que, inclusive dos grupos midiáticos, que foram apoiadores desde a primeira hora, não só da ditadura, como tiveram na fase, principalmente 63, 64, participaram ativamente da conspiração como um braço de propaganda ideológica mascarada de péssima memória, Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, o IPES, que, juntamente com o IBAD, foram as duas pontas de lança, né, de organização de um golpe muito bem planejado, de uma conspiração muito bem construída para os seus propósitos nefastos. E não é casual o fato de que a interrupção varreu completamente as lideranças políticas e econômicas que estavam comprometidas com essa outra visão de país. Quer dizer, quando você tem Roberto Campos e Otávio Gouveia de Bulhões no comando da economia e com suas respectivas equipes, você tem do meu ponto de vista, uma involução completa em termos de visão de país, de construção do futuro e, principalmente, de interrupção, Nassif, de um processo de esperanças do povo brasileiro, de segmentos expressivos. Quando eu estava trabalhando na ampliação do livro, porque o livro inicialmente foi publicado em 1989, está saindo em 2024, uma edição substancialmente ampliada. Eu me recordo que o historiador e cientista político Luiz Alberto Muniz Bandeira, autor grande Luiz Bandeira, importante, inclusive, sobre o golpe do governo Goulart, sabia do meu propósito, era um entusiasta de uma edição ampliada do livro, e ele me escreveu, semanas antes de partir, um e-mail em que ele dizia: olha, Denis, você não pode deixar de ressaltar na nova edição do livro um dado fundamental, uma informação fundamental. Ao ser deposto, o presidente João Goulart tinha aprovação, conforme as pesquisas do começo de março de 1964, de 76%. 76%. Denis, dois pontos. Eu estava vendo, um dia desses aí, uma correspondência, ou um livro mostrando duas figuras racionais, uma de cada lado, Santiago Dantas e Afonso Arinos de Melo Franco. Os dois, um da UDN, o outro ligado ao Jango, querendo fazer um pacto lá para tentar pôr um mínimo de luz na cabeça da elite brasileira, e foi em vão. Agora, eu conversei anos atrás com Almino Afonso, que você tinha, dentro do governo Jango, você tinha um embate muito forte entre Brizola e o Jango. O Almino fazia parte do pessoal mais radical lá. E ele, nessa conversa que nós tivemos, ele falou: poxa, hoje eu entendo a sabedoria do Jango, que infelizmente não foi... ou seja, a correlação de força era muito ruim para tentar um enfrentamento como era proposto pelo Brizola na época. Né? Mas isso mostra, inclusive, quando a gente vê o Lula hoje, será que o Brasil, a tendência para garantir a governabilidade vai ser sempre abdicar de projeto de país, de projeto de povo? Como é que tem jeito no país? Eu acho que você ter lembrado a figura de Santiago Dantas é muito relevante, porque Santiago Dantas, como privilegiado interlocutor e consultor do Jango, tentou a frente única das forças do campo nacional popular, progressistas e de esquerda, antes do golpe. E enfrentou enormes dificuldades por conta de uma esquerda dividida, as forças de esquerda e progressistas estavam divididas, faltava um projeto estratégico convergente para as forças progressistas, o governo do presidente Goulart não tinha uma base de sustentação coesa, e principalmente, também bem mencionado por você, a análise da correlação de forças real na sociedade brasileira não foi bem compreendida pelas forças progressistas. Acreditava-se que tinham muito mais força do que efetivamente tinham. E o presidente, a meu ver, a imagem da corda bamba é bastante esclarecedora do Jango. Ele caminhava na corda bamba entre tentar uma conciliação, e disso ele era muito criticado pela esquerda, uma conciliação com outras áreas, tendo em vista a governabilidade, e, por outro lado, a tendência o ímpeto que ele tinha efetivamente de levar adiante, o democrata que era,
as reformas de base. Então, ele caminhava numa corda bamba. Na nova edição do livro, há um depoimento novo, recente, que o Frei Beto me concedeu. O Frei Beto era nada mais nada menos que o secretário da Ação Católica Brasileira, jovem ainda, em 1964, a ocasião em que foi preso, depois do golpe. E o Frei Beto disse uma coisa que faz uma ponte entre o final da sua questão. O Frei Beto me disse, olha, não faltava disposição nem coragem para a luta. O problema que nós tínhamos em 64 no campo progressista é o mesmo que nós temos em 2023, 2024, quando ele me deu a entrevista. A falta de um trabalho de base, a clareza quanto à organização social, a necessidade de mobilização dos setores populares em torno de um projeto, em torno de uma liderança, em torno de um governo. Quer dizer, ele dizia, a maior prova de que o que eu estou dizendo vale para a atualidade, está no livro isso, é que o PT governa há 3 mandatos 2 municípios importantes, um de Minas Gerais e o outro do Rio de Janeiro, Ipatinga e Maricá. E nos 2 municípios em que há sucessão de governos do PT, o Jair Bolsonaro, em 2022, ganhou no primeiro e no segundo turno. Nesses 2 municípios. Ele disse, sem trabalho de base, sem organização, sem a clareza de que o fato de ser governo não pode ser um fator de inibição e também, no caso de 64, de não tentar avançar o sinal. A sensação, a comparação é que hoje o sinal está fechado. Quer dizer, uma ideia de que é necessário fazer uma casa-mata, uma trincheira em torno do presidente Lula para as forças progressistas e de esquerda, que é compreensível fortalecer, mas a paralisia que daí resulta faz lembrar o oposto do que Frei Beto disse sobre 64, em que havia o sinal verde. E o sinal verde era de avançar mais do que a correlação de forças permite. Por quê? Falta de trabalho de base, falta de organização popular, mobilização. O Frei Beto foi muito crítico do Bolsa Família por dizer que não havia uma conscientização da conquista. E, na época, até os jornais a imprensa utilizou para atacar o Lula. Aí. Usava qualquer coisa. Se tivesse argumento de esquerda ou de direita, usava qualquer coisa. Mas é interessante que esse pessoal que ascendeu socialmente, eles passaram a se espelhar no pensamento da classe média convencional. Isso é contra outras formas de inclusão. Ou seja, não teve e a politização, quando se pensa em politização, não é juntar o pessoal para fazer guerrilha, é dar consciência de que foi a organização deles, é uma conquista deles, e quando vem o golpe do impeachment e começa o desmonte de tudo, ninguém saiu às ruas para defender, a não ser os estudantes. E isso significa que, se a gente não se... E o Frei Beto é muito enfático nisso, se a gente não se conscientiza da importância de uma educação política consequente, coerente e democrática das massas, nós estamos cedendo à deseducação política da extrema-direita, que organiza, do ponto de vista democrático, a meu ver, na deseducação política, nas mitologias, na criação, na tentativa de recriar Deus, família, tradição e pátria. Então, se nós não temos clareza de que as conquistas sociais precisam necessariamente ser reforçadas no cotidiano e em todo o processo social, através de educação política, de formação de quadros, de esclarecimento das diferentes formas, de chamamento ao debate, de formação de um trabalho de base, nós estamos, na atualidade, correndo um sério risco, porque o outro lado está cada vez mais se organizando, cada vez mais se fortalecendo com seus métodos, que não são os métodos do campo democrático. Aí você tem um desafio grande aí também, que, digamos, o bolsonarismo está vivo aí. Está vivo, obviamente. Se não é o Bolsonaro, é o Tarcísio. Ontem participei de um debate, que falava o Aldo Rebelo pode ser também, o Aldo representa um projeto de país do que tem de pior aí, que é o autoritarismo das Forças Armadas, dos ruralistas e tudo, mas você não tem um projeto alternativo aqui, né? Que assusta é isso, né? Essa imobilidade que o governo entrou por conta
da falta de condições políticas, faz com que ele não crie as condições políticas para sair dessa armadilha, né? É um processo mais difícil do que no tempo do Jango, você não acha, não? Eu acho que mais difícil na medida em que você tinha em torno do Jango, do governo, forças que tinham capacidade de elaboração, mesmo que às vezes atabalhoadamente, às vezes avançando um pouco o sinal, às vezes numa competição de lideranças. Exemplo, Miguel Arraes e Leonel Brizola, candidatíssimos na eleição prevista para 1965, mas, ao mesmo tempo, você tinha formuladores, você tinha intelectuais no campo progressista que tinham uma visão estratégica, infelizmente, que não prevaleceu no conjunto do governo, é verdade, mas que existia, como era o caso de Celso Furtado, como era o caso de Paulo Freire, como era o caso do próprio Darcy Ribeiro, como era o caso de outras figuras que tinham essa capacidade de formulação, de elaboração e de clareza. O que faltou de clareza foi a ideia de que, sem trabalho de base, também em 64, as reformas de base teriam dificuldades, porque o governo não tinha maioria no Congresso. O governo atual não tem maioria no Congresso, aliás, muito menor em minoria do que em 64. Porque em 64 havia uma aliança com o PSD, que nem sempre o PSD votava com o Jango, mas que era uma aliança que tinha ministros do PSD no governo, etc. E também não podemos comparar certas lideranças importantes do PSD de antigamente com lideranças do Centrão em 2024. Porque o líder do governo era do PSD, chamava-se Tancredo Neves, o líder do governo João Goulart. E você tinha outras figuras do PSD e, inclusive, outras figuras de outros partidos centristas, como, por exemplo, o Partido Democrata Cristão, com Plínio de Arruda Sampaio, que foi uma figura extraordinária, tentando passar no governo do Jango o projeto da reforma agrária. Quer dizer, agora, quando você fala dos formuladores lá, você tinha um conjunto de ideias. Você tinha primeiro aquele plano do Celso Furtado do Tennessee Valley no Nordeste. Você tinha um projeto que era pegar todas aquelas terras que ficavam ao lado das ferrovias para fazer a reforma agrária. Ou seja, eram todas reformas modernizantes. Você tinha um sistema educacional que era muito bom. A educação pública, eu cheguei a pegar uma educação pública muito boa, mas restrita. Daí, quando começa a vir, principalmente a seca do Nordeste, que traz todo aquele êxodo rural, os militares não tinham a menor visão. Ô, Denis, como é que pode esses militares pensar em projeto nacional e não ter a menor ideia sobre a importância da educação, a importância... Mas era um pessoal muito ruim. Achava que só fazer PND já era suficiente para construir um país, rapaz. E isso, as consequências disso, o grau de corrosão, de danos que isso causou, sobretudo nas áreas sociais, é alguma coisa que a recuperação disso, até o José Paulo Neto, no prefácio do meu livro, nova edição, ele diz isso. A recuperação, a restauração disso é um processo que é muito mais lento e difícil do que a gente poderia imaginar, porque se alastra por vários setores da vida nacional. E educação é um exemplo. Agora, o que me chama a atenção é que você tinha, em 64, uma esquerda que era nos seus diferentes matizes, uma esquerda que era uma esquerda reivindicatória. Era uma esquerda que apresentava suas questões. Por exemplo, o Jango, entre janeiro e março de 64, o Jango assina 3 medidas que a história fará justiça a ele, que foram históricas. A primeira, a pressão pelos 100% de aumento do salário mínimo em função da espiral inflacionária. Ele assina no Palácio Laranjeiras, no Rio. O Jango assina no comício da Central de 13 de março esse projeto o decreto criando a possibilidade da reforma agrária nas terras federais junto a rodovias e ferrovias. E o Jango assina a regulamentação da lei de remessa de lucros. Não é casual o fato de que as 3 grandes medidas do final do governo Jango foram as 3 imediatamente ceifadas pela ditadura militar. O Denis, eu escrevi a biografia do Walter Moreira Salles, que era banqueiro, ministro da Fazenda do Jango, e quando o Franco Montoro deu o aumento do salário mínimo, ele sancionou porque não viu risco nenhum.
E essa questão da lei de remessa de lucros, quando ele era embaixador, nos anos 50, do Getúlio, ele foi para os Estados Unidos e ele me falou, ele banqueiro, ligado, falou, o que estavam fazendo era um assalto ao Brasil. Porque você podia remeter até um determinado percentual do capital para fora, então as empresas estrangeiras aqui pegavam empréstimos do Banco do Brasil, aumentavam o capital em cruzeiros e conseguiam fazer a remessa em dólares. Ou seja, eram todas... É por isso que, quando você pega o impeachment aí, você pode ter várias razões para o impeachment, mas a principal era abrir o campo para negócios. Mas sem dúvida nenhuma. Tanto ontem quanto hoje, nos processos de impeachment que tivemos, infelizmente, no Brasil, o caráter punitivo, regressivo, reacionário, ele é imediato, ele não espera. Você veja a reforma do ensino que foi feita. O governo do Temer, que deu depois da deposição da Dilma, o governo do Temer mexeu em 2 anos em setores estratégicos do país, com amplo apoio das elites e da grande mídia. E até hoje nós estamos diante desses processos, para não falar em tudo que aconteceu em 1964. Há uma similaridade nessas intervenções brutais, regressivas, ontem e hoje. Por razões distintas, é verdade, mas não interessa. O que interessa é que é sempre o mesmo país no meio disso tudo. É a mesma sociedade no meio disso tudo.